Irmãos, eu estou desde quarta-feira com dor na garganta, eu acho que eu não vou conseguir projetar muito a minha voz, isso vai exigir um pouco mais de paciência e atenção de vocês, amém? Irmãos, no slide de vocês, à minha direita, está a estrutura literária do texto de Gênesis 12, só para vocês saberem como Moisés construiu essa mensagem, mas nós não vamos segui-las à risca. Essa manhã nós vamos ver 3 coisas: quem é Abraão, o que significa esse chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12, o que significa, em segundo lugar, a sua descendência e a terra que Deus promete a Abraão aqui em Gênesis 12, e o que significa sermos abençoados. Existe uma grande concentração da palavra bênção aqui, a gente vai ver o que significa isso essa manhã, com 4 conclusões sobre como o Novo Testamento vai ler Gênesis 12. Amém? Passamos a leitura então de Gênesis 12, do 1 ao 3, vocês acompanhem. Após a leitura ele dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos os que creem respondam com um sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós, em plenos pulmões, rasgamos nosso coração diante de Ti com nossas orações e o nosso louvor, confessando que Cristo é o nosso tudo em todos nós, nosso supremo tesouro, o melhor da vida, nosso Redentor, nosso sacrifício perfeito, nossa Páscoa, que nos une ao Senhor, ó Deus Pai, pelo Seu Espírito, mas que também nos une uns aos outros por um vínculo inquebrável e eterno e espiritual em amor. Que esse mesmo Espírito venha a nos comunicar quem Jesus é através desse chamado de Abrão. Que o seu Espírito venha a enlarguecer a nossa visão da glória de Cristo e que essa visão, pela fé, venha transformar-nos à imagem do seu Filho, para que nós venhamos, ó Deus, a Te glorificar em nossa vida, em nossa morte, em nossa família, em nossa igreja, em todos os lugares que o Senhor nos chamar, para sermos luz neste mundo de trevas e para sermos bênção nesse mundo amaldiçoado por Ti. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Irmãos, Gênesis 12, do 1 ao 3, essa passagem está diante de nós, é a passagem mais importante dos 5 livros de Moisés. É a passagem que Moisés ele vai fundamentar toda a sua cosmovisão, toda a sua mensagem que ele quer comunicar ali para os israelitas, e é um texto que é fundamental para todo o restante da Bíblia. Se a gente pegar de Gênesis do 1 ao 11, por exemplo, ou de Gênesis 3 ao 11, da queda até Babel, nós temos aqui apenas Deus com a sua graça comum lidando com o pecado. Deus estava apenas preservando para que a humanidade não fosse completamente destruída. É lógico que ele destrói a humanidade no dilúvio, mas ele preserva Noé e sua família, e ele ali confunde as línguas em Babel, que a gente viu semana passada, para que o seu plano de redenção fosse continuado. Mas com Abraão, e a gente viu no mês passado na escola bíblica sobre justificação pela fé no Antigo Testamento, com Abraão Deus começa o seu plano de salvação de forma concreta. Deus inicia aqui o modo pelo qual ele iria reverter os efeitos da queda. E portanto o chamado de Deus a Abraão, quando Deus chama esse homem chamado Abrão aqui, do seu contexto pagão, do seu contexto idólatra, da sua família, do seu pai Terá, ali de Ur dos caldeus, ele está ali chamando, então, aquele que iria ser o primeiro, da qual viria então o Messias, aquele que seria o primeiro do seu povo no Antigo Pacto e do qual também é o nosso pai na fé, da qual o Novo Testamento aponta. Então a gente pode perguntar em primeiro lugar, então, quem é Abrão? E Abraão é muito feio de falar em português, né? E vamos falar sempre Abraão, por simplesmente motivos estéticos. Mas dentro da narrativa bíblica,
Quem é esse sujeito chamado Abraão? Qual que é a função de Abraão dentro da história de Gênesis e dentro da história de toda a narrativa bíblica e dentro da história de todo o plano de redenção de Deus ao longo das eras em toda a humanidade? E assim como a gente viu com Noé, irmãos, é muito claro aqui quando a gente lê de forma apropriada Gênesis 12 que Abraão é um novo Adão. Abraão é um novo Adão. Se Deus iria encher a terra com a sua imagem através da geração de Adão e Eva, e eles pecam e falham nisso, nós temos em Abraão a mesma coisa. Um homem da qual ele daria uma terra. Lembre-se que Deus tira Adão e coloca ele no Jardim do Éden, lá em Gênesis 2, e da qual também Deus daria uma descendência que iria se espalhar por toda a terra, que iria abençoar todas as famílias da terra, assim como Deus fala para Adão frutificar, multiplicar e encher a terra e dominar sobre ela. Vocês conseguem ver todos esses paralelismos que para Moisés é claro como água, como cristal aqui para ele. Abraão é um novo Adão. Assim como Adão e Eva eram rei, profeta e sacerdote, também Abraão é rei. A gente vai ver semana que vem, Gênesis 14, ele guerreia contra 4 reis e vence. Aqui na narrativa de Abraão em Gênesis, ele é chamado de o príncipe de Deus, o príncipe de Yahvé, ou seja, aquele que é o rei da parte de Deus. Ele tem funções sacerdotais, ele oferece sacrifícios, ele constrói altar para Deus, ele invoca o nome de Deus. Ele faz mediações entre Deus e outros povos. E ele também é profeta, ele é aquele que carrega a palavra pactual de Deus. Todos esses paralelos e muito mais vão apontar para Abraão como um novo Adão. Mas é muito interessante, irmãos, que diferente de Noé, por exemplo, de outros novos Adões que Deus levanta, Paulo em Romanos 4 vai dizer que o chamado de Abraão, aqui em Gênesis 12, é análogo, não apenas à criação de Adão e Eva, mas é análogo à própria criação do universo. Então Abraão, ele é não somente um novo homem, um novo Adão, ele é também um tipo de nova criação. Paulo vai dizer, olha, Abraão foi chamado, ele creu no Deus que fez a promessa, no Deus que faz existir coisas que não existem e que traz vida dentre os mortos. Ou seja, trazer coisas à existência que não existiam antes é uma clara referência à criação do mundo. Então nós podemos dizer que a analogia aqui é clara. Deus criou o universo do nada, ex nihilo, não existia nada e Deus cria a matéria, ele cria todas as coisas e ele começa a organizar lá em Gênesis 1, 2. Aqui Abraão, ele também é um nada, por assim dizer. A tradição judaica vai dizer que Abraão, ele nasceu puro, ele nasceu justo. Ele confrontava seu pai Terá, dizendo, pai, quebra esses ídolos que você tem na sua casa e adora o Deus verdadeiro. Mas isso é apenas folclore judaico para falar que a nação de Israel é pura desde o começo. Mas na narrativa bíblica, Abraão, ele é tão idólatra quanto toda a sua família e todo o seu contexto e todos os pessoal que habitava lá em Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra, ele era um nada. E esse afastar-se de Deus, essa disjuntura entre Abraão e Deus, é a mesma coisa como se ele não existisse. Abraão não existia enquanto um veículo a qual Deus traria redenção ao mundo. E quando Deus chama Abraão, veja como o texto diz aí em Gênesis 12, o Senhor disse, é a mesma coisa que ele diz lá em Gênesis 1, o Senhor disse, haja luz e houve luz. Assim como Deus fala para Abraão, a sua palavra ela é infalível, ela é inequívoca, ela é irresistível. Deus não disse, Abraão, olha, eu vou sugerir para você sair da sua terra, eu vou dar uma terra melhor para você, o que você acha? Não existe escolha para Abraão. Quando a palavra de Deus diz, assim como não havia escolha para a luz, para as estrelas, para o planeta, para as águas, de dizer, não, eu não quero existir. Simplesmente existiram. Assim também quando Deus diz, Abraão, sai da sua terra. Aquela palavra, aquele imperativo, vocês veem ali o mandamento, esse mandamento entra em Abraão e o transforma e faz com que ele cumpra esse mandamento. Ou seja, o mandamento de Deus já tem em si a potência transformadora no seu eleito, que é Abraão, para que ele possa cumprir. E ele cumpre isso de forma irresistível. É por isso que ele é uma nova criação. O Senhor disse para ele. E é muito interessante, irmão, a escolha de palavra aqui de Moisés, nesses 3 versículos que fundamentam aqui toda a Bíblia. Se a gente pegar Gênesis 1 ao 11, a palavra bênção aparece 5 vezes.
E a palavra maldição aparece 5 vezes. Em 3 versículos, Gênesis 12, do 1 ao 3, a palavra bênção vai se repetir 5 vezes. Não é à toa, não é alegoria. Moisés está contando as palavras para mostrar o seguinte: olha, o que Deus deu de bênção até aqui, nesse período primevo, que a gente não sabe quanto tempo durou, da criação a Babel, concentrou-se na pessoa e na figura de Abraão. E assim como nós tivemos essas 5 maldições, maldição sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, sobre Caim, e Noé amaldiçoando a Cã e Canaã por consequência, nós temos agora 5 bênçãos. Deus está revertendo os efeitos da queda com o chamado de Abrão aqui. Então é extremamente significativo esse texto para nós. Abraão não é apenas o pai da fé, como a gente pode dizer assim. Ele não é apenas mais um que Deus chama. Ele é o primeiro a se formar a nação de Israel e é o primeiro do qual viria o Messias, nosso Senhor. Após aqui a queda, nós temos as 70 nações de Gênesis 10, a Torre de Babel, está tudo uma bagunça, não tem um Noé aqui na época. Deus precisa criar um Noé, ele precisa criar um novo Adão, ele precisa criar do nada esse homem. Do nada, vocês entendem, né? No seu contexto pagão, para então trazer o seu veículo de redenção, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, Abraão, como novo Adão, é um tipo do nosso Senhor Jesus. Se Abraão ele teve que sair da casa do seu pai para ir cumprir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e trazer bênção para todas as nações, Cristo, de forma infinitamente maior, ele sai do seu trono à destra de Deus Pai, entra no mundo e através da sua morte ele traz bênçãos para todos nós. E o que Deus promete para Abraão em segundo lugar aqui, irmãos? Deus vai prometer basicamente 2 coisas. Existem 2 grandes promessas de Deus para Abraão. Ele promete que ele vai ser uma grande nação, ou seja, ele promete filhos, ele promete um descendente, uma descendência que seria ampla, seria uma grande nação, e através dessa grande nação seria abençoada todas as famílias da terra, ou seja, todas as famílias da terra seriam incluídas nessa família que foi abençoada por Deus, e Deus promete uma terra para ele. Deus promete a terra aqui imediatamente no contexto de Canaã para ele. E Abraão, a partir do verso 4, diz: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Até aqui Abraão não falou nada, ele não disse um ele não disse um amém, não deu um glória a Deus, ele simplesmente obedeceu. E é isso que importa. Ele pega essas coisas, pega Sarai, sua mulher, pega Ló, seu sobrinho, pega o que ele tem que pegar e sai sem rumo, apenas confiando no guia que Deus faria com ele. Mas o que significa essas 2 coisas, irmãos? Existem muita confusão a respeito. Quem é o verdadeiro descendente de Israel? Até mesmo no sentido global, os 3 religiões monoteístas que nós temos, cristianismo, judaísmo e islamismo, falam que todos eles vieram de Abraão, e eles se legitimam todos no chamado de Abraão, de tamanha importância que é esse texto para nós. Os nossos irmãos amados dispensacionalistas vão dizer que Israel e Canaã é irrevogável, é geograficamente e nacionalmente condicionado, e que vai haver no final do futuro uma restauração disso tudo. Mas, irmãos, lendo a Bíblia de forma adequada, levando Gênesis 12 até o Novo Testamento, passando por todo o Antigo Testamento, o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel, todos eles apontavam para Cristo. O descendente de Abraão é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora, por nós estarmos unidos a Jesus, a igreja é descendência de Abraão. Ou seja, é através da igreja que todas as famílias da terra serão abençoadas. É através da pregação do Evangelho que vai alcançar todo mundo, que a palavra de Deus a Abraão se cumpre. Em outras palavras, se haver ou não um grande avivamento de conversão de judeus antes da volta de Jesus, isso é papo para Romanos 11, não é papo para hoje? Se haver ou não importa. O judeu ele vai precisar ser um cristão. Ele não vai continuar sendo judeu, não, ele vai se dobrar
ao Jesus Cristo como Senhor, ele vai deixar de praticar as coisas da lei mosaica, porque tudo foi cumprido em Jesus, e ele vai precisar ser um cristão. Ou seja, o verdadeiro filho de Abraão hoje é aquele que crê em Jesus. Vocês perceberam o movimento? Abraão, indivíduo, nação Israel, Jesus, indivíduo, igreja. Indivíduo, comunidade, e isso está logo em Gênesis 3,15, esse padrão. Gênesis 3,15, Deus amaldiçoa a serpente, ele diz o seguinte para a serpente: olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, indivíduo, entre a sua descendência e a descendência dela, povo. Você vai esmagar, morder o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a sua cabeça, indivíduo de novo. Então a Bíblia o tempo todo ela joga com esses padrões, indivíduo, comunidade. E Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 3. A gente leu no culto hoje, se a gente continuar essa leitura, Gálatas 3,16, Paulo vai falar assim, olha, a promessa foi a um descendente. A Bíblia diz um descendente, ele vai citar Gênesis 13, Gênesis 17, que vai falar, está no singular lá. E o descendente é Cristo. Paulo vai deixar bem claro, o descendente de Abraão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele termina Gálatas 3, lá no versículo 29, dizendo, nós que cremos, somos a descendência de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Paulo vai dizer em Romanos 9, o israelita não é aquele que é pela carne, mas aquele que é espiritualmente. Nós somos o verdadeiro e novo e escatológico Israel de Deus. Não existe, a igreja não é um parênteses na história da salvação, ao qual Deus rejeitou Israel, mas no futuro Israel vai ser renovado e a Palestina vai ser renovada. E aí vai para o nosso segundo ponto. O que é a terra? Irmãos, a terra prometida, primeiramente, ela está apontando para trás, para o jardim do Éden. A terra prometida é como se fosse um cumprimento de sombra figurativa, tipológica, de uma restauração do Éden. Mas a terra prometida agora, ela aponta para o quê? Para a nova criação. Ela aponta para o momento em que Deus vai restaurar toda a criação. E ele já começa a fazer isso em Cristo e na igreja. Ou seja, nós somos Canaã, Cristo é Canaã, e por nós estamos nele, ele é a terra santa, o local de encontro entre Deus e os homens. E isso tem centenas de passagens bíblicas que atestam isso. Ou seja, não esperem que vão construir um terceiro templo lá em Jerusalém. Jerusalém não tem mais nenhum significado espiritual. Nenhum lugar geograficamente é santo no sentido de ser mais separado do que os outros. Não, agora nós somos o local de habitação de Deus. E quando Cristo voltar, ele vai restaurar todo o mundo. A gente vai ver na conclusão, Hebreus 11, Abraão, nem mesmo Abraão estava esperando aquela Canaã, estava diante dele, ele estava esperando os próprios céus que romperiam no futuro. A gente vai ver isso depois. Então, irmãos, essas pinceladas que eu estou dando aqui servem para corrigir a nossa teologia míope brasileira que quer ver pelo em ovo e que não consegue enxergar a Bíblia a partir do seu todo, mas a partir apenas de passagens isoladas. Em terceiro lugar, antes de nós passarmos para as conclusões práticas, que vai ser o nosso maior tempo aqui nessa manhã. Já se perguntaram o que significa bênção? Quem já se perguntou e não conseguiu responder? Eu já me perguntei e não consegui responder muitas vezes. Todo mundo sabe o que é uma bênção aqui? Irmãos, a palavra bênção é a palavra que a gente mais usa e que a gente menos sabe o que significa. E a gente pode falar o dia inteiro, né? Deus te abençoe, isso aqui, seja abençoado. Aí eu te pergunto, defina para mim, biblicamente, o que é bênção. Você fica, dá uma travada no tico no teco. Porque a palavra bênção, assim como todas as palavras, em qualquer contexto, é o contexto que vai dar o sentido dela. E como a gente não sabe o contexto da Bíblia, a gente perde essa noção do que é bênção. E aí o que a gente faz? A gente pega um significado moderno e aplica ele ao texto bíblico. O que é um erro violento contra a palavra de Deus. O que acontece é que ímpios, cheios de espírito de prostituição, de avareza e de idolatria, leem 2 versículos da Bíblia e começam a pregar para uma multidão e falam que aquilo ali é igreja. E aí você tem a teologia do coach, que vai desgraçar a palavra bênção de forma total. Né? Bênção é você ser
materialmente abençoado, você ser próspero, você ser rico, né? Isso é o próprio diabo, o dicionário do diabo, do que é bênção, está lá. Faça as pessoas serem ricas para elas virem para mim e irem para o inferno. Mas o que significa a palavra bênção? Deus, aparece 5 vezes aqui, eu vou te abençoar, seja uma bênção. A partir de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos construir o sentido disso aqui rapidamente, irmãos. A gente precisa fazer um longo raciocínio aqui, porque a gente não está acostumado com o contexto bíblico e definir palavras assim. Bênção, a etimologia não ajuda muito. A etimologia significa falar bem. Eulogia, em grego, de onde vem a palavra elogio. Falar bem não ajuda muito, né? Mas quando você vê Deus abençoando, isso quer dizer que aquela pessoa, Deus está falando bem dela. O que isso implica? Implica, em primeiro lugar, que a pessoa está em um relacionamento pactual com Deus. Essa é a primeira coisa. Não é possível ser abençoado sem estar no relacionamento pactual com Deus. E agora, na nossa época, é na nova aliança. Não tem como você ser abençoado sem você estar dentro da nova aliança derramada pelo sangue pascal de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é a partir disso que você está no relacionamento pactual com Deus, você tem o quê? Vida. Bênção no Antigo Testamento está associada a vida e vida em abundância, para usar a frase de Jesus lá em João 11. E quando você tem essa vida, que é essa comunhão com Deus, pactual, relacional, empírica, você vai andar e viver conforme a vontade de Deus. Isso é ser abençoado. Estar no relacionamento com Deus que te gera vida, e essa vida faz com que você ande e viva nos caminhos de Deus. Em outras palavras, é você funcionar de forma adequada, você funcionar bem. Vocês se lembram da pregação de Gênesis 1? O que é bom, muito bom? Deus está dizendo, olha, isso funciona muito bem. Ou seja, é uma cosmovisão funcional que Deus está falando ali. E quando Ele fala que tudo é bom, o que Ele faz no 7º dia? Ele abençoa a criação. Quando Deus abençoa, o que Ele está fazendo? Ele está falando bem da criação dele. Por quê? A criação toda está compactuada com Deus, e ela está funcionando de acordo com o que a palavra de Deus determinou que ela funcionasse. A mesma coisa para Adão e Eva. O Senhor criou eles à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, e os abençoou, dizendo, dominem sobre a terra, cresçam e frutifiquem, e encham a terra, dominem sobre tudo que existe. Ou seja, hajam de acordo com aquilo que eu designei vocês com a criação. E aí Deus está falando bem. Então vocês estão entendendo o que é bênção aqui? Deus, Ele fala bem de você. Consegue imaginar uma coisa dessa? E Ele fala bem de você porque você está em pacto com Ele em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele te deu vida e agora você começa a andar de uma forma que agrada a Deus, a tal ponto que Deus olha para você e fala para a criação toda, bendito é essa pessoa. Estou falando bem dela. E é por isso que Paulo, lá em Gálatas 3, vai ler Gênesis 12, que a gente leu no culto hoje, dizendo que a bênção de Deus, que Deus prometeu para Abraão, é o quê? O Espírito. O Espírito é a bênção que Deus prometeu para Abraão. E como que o Espírito nos é dado? Através do Cristo que foi pendurado no madeiro e levou as nossas maldições. Deus não podia falar bem de mim e de vocês. Deus só poderia falar mal, porque nós quebramos a lei dele. A maldição, falar mal, porque nós estamos vivendo de forma maligna. Cristo leva a nossa maldição, Ele que foi maldito no madeiro. Ou seja, Deus não tinha nada para falar de bom de Jesus na cruz, porque nossos pecados estavam concentrados nele. E a partir disso, Ele levou nossos pecados, não há mais maldição de Deus para nós. O Espírito habita em nós, nos transforma e faz com que nós funcionemos, faz com que nós andemos e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Bênção. Bênção é infinitamente mais profunda
do que nós possamos imaginar. Então, da próxima vez que você dizer Deus te abençoe, tenha isso em mente, deseje mesmo que o Espírito habite naquela pessoa e que Cristo tenha derramado o seu sangue por ela e que ela haja de forma adequada à vontade de Deus. Isso é ler a Bíblia tendo em vista todo o seu contexto canônico. Agora que nós já corrigimos alguns detalhes na nossa mente, vamos passar para a parte prática. 4 conclusões práticas para nós, irmãos. 4 conclusões práticas. Abraão e o chamado dele nos ensina 4 coisas: fé, renúncia, obediência e proclamação do Evangelho. Fé, renúncia, obediência e proclamação do Evangelho. Vamos ver o primeiro, fé. Abram comigo lá em Hebreus 11. Deixa um dedo marcado em Gênesis 12 e abram comigo lá, última parte do Novo Testamento, depois das cartas de Paulo. A galeria daqueles que têm fé no Antigo Testamento. Todos acharam? Hebreus capítulo 11. Vejam comigo a partir do verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava o quê, irmãos? Ele esperava Canaã? Não, ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor, a cidade final. Vejam a partir do verso 13, depois ele fala de Sara no verso 11 e 12, verso 13. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se tivessem se lembrado da pátria de onde saíram, tinham a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Almejam uma pátria celestial, não a Palestina. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que esse texto nos ensina sobre a fé de Abraão aqui? Ele obedece, é uma fé ela é sempre obediente. A fé nunca é desobediente, porque senão ela é uma fé morta, conforme diz Tiago. Ele sai sem saber para onde ele vai. Ninguém aqui sabe como é o céu, a nova criação consumada. A gente tem apenas algum vislumbre no livro de Apocalipse, mas ninguém esteve lá de fato. A gente está indo pela fé até a Nova Jerusalém. O que mais diz aqui? E quando ele faz isso, ele se coloca como um peregrino em terra estrangeira. Ter fé em Jesus e segui-lo e confiar nele é ser um peregrino em terra estranha, que é este mundo. E ele fala, olha, eles não ficaram lembrando da terra passada, que senão eles poderiam voltar para lá. E é muito interessante isso, irmãos, porque a continuação de Gênesis 12, 13, Abraão ele vai para Canaã e acontece que quando ele chega lá, a terra está passando fome. Não tem o que comer lá em Canaã. E o que Abraão faz? Ele vai para o Egito. Ele confia na sua carne. Ele vai para o Egito, ele começa a mentir, ele fala que Sarai não é a sua esposa, porque ele estava com medo de morrer. E ele começa a prosperar lá no Egito. Mas em vez de ele ser uma bênção para o Egito, assim como Deus havia chamado ele para ser, ele foi uma maldição para o Egito. Deus estava castigando ali os egípcios porque eles haviam tomado Sara para eles. Vocês conseguem perceber que Abraão ele tem o mesmo padrão de Israel? Israel ele vai para o Egito, depois ele sai, depois ele quer voltar de novo. Em outras palavras, ter fé, irmãos, em Jesus é não querer voltar para o mundo, não querer ir para o Egito. Se você começa a ter fé em Jesus e começa a passar fome, igual Abraão lá em Canaã, você não pode se voltar e dizer, não, eu quero voltar para minha vida ímpia, antiga, e virar uma grande pessoa de sucesso, de negócio, ser muito rico. Isso não é ter fé. Isso é sua fé falsa, sendo sufocada pelas coisas deste mundo, conforme Jesus disse lá em Mateus 13. Ter fé é você viver aquilo que nós cantamos hoje.
Cristo é o melhor. E se Cristo é o melhor, Ele nos basta. Ele nos basta. Paulo diz lá em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, miséria, fome, nudez, perigo ou espada? Somos entregues à morte todos os dias por amor de Ti. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o amor de Cristo em nós faz com que nós passemos com um sorriso no rosto e com paciência e com perseverança e com resiliência por todas essas coisas. Fome, nudez, perigo, espada, morte, tribulação, desemprego, depressão, perdas, lutos. Tudo isso vem e nos bate, nos derruba, mas não nos derruba permanentemente. Porque Cristo nos basta. Ter fé é você dizer, Cristo basta. Você precisa se perguntar essa manhã, Cristo te basta? O Cordeiro Pascal que derramou seu sangue por nós, ele é suficiente para você? Ou você quer Cristo e mais alguma coisa? Você quer Cristo e dinheiro? Você quer Cristo e mais não sei o quê? Mais bênçãos materiais? Não existe bênçãos materiais para nós. Somente pão e a roupa que está no seu corpo. É isso que Deus te promete. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Espirituais é dadas pelo Espírito. Gênesis 12 é o fundamento lá de Efésios. Bênçãos espirituais e não materiais. Existem milhares de pessoas na história e hoje que estão passando fome, que perderam o emprego por causa da fé. Aí você diz, eu nunca vi um justo para mendigar o pão, diz os Salmos. Eu vou dizer para você, eu nunca vi um ímpio ler a Bíblia direito, porque você não está conseguindo interpretar a Bíblia dentro do seu contexto todo, é porque você é um cego. Porque no Antigo Testamento é uma sombra do Novo. O que era material no Antigo agora é espiritual no Novo. Fé, e Abraão nos ensina isso, é abandonarmos tudo e Cristo é o nosso suficiente Salvador. Nosso suficiente em todas as coisas, nosso tudo em todos, conforme diz Colossenses 3:10. Isso nos leva naturalmente ao nosso segundo ponto. Abraão nos ensina a ter uma vida de renúncia. Voltem comigo lá em Gênesis 12, rapidamente. Vejam que como Deus vai chamando Abraão, ele vai estreitando a renúncia que Abraão tem que fazer. Verso 1, sai da sua terra. Terra no sentido amplo aqui. Aí ele afunila do meio dos seus parentes. Aí ele afunila mais ainda, da casa do seu pai. Deus está exigindo uma renúncia completa por parte de Abraão aqui. E é isso que o Evangelho nos exige, uma renúncia completa. Se você precisar renunciar todas as coisas por amor a Cristo, você precisa sair e ir até Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus diz isso lá no final de Lucas 14, depois do verso 25 até o final. Ele diz assim, olha, quem quer vir após mim, quem quer me seguir, e ama o seu pai e sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Porque quem vai construir uma torre, Jesus usa uma parábola, e não calcula quanto vai gastar para essa torre. Ou seja, você começa a construir essa torre e você não consegue terminá-la, e as pessoas vão zombar de você dizendo, olha, um péssimo planejador, que não consegue terminar. E ele conta mais uma parábola, dizendo, olha, qual que é o rei que não sai para guerrear diante de outro rei sem fazer cálculos antes, para ver se com um exército de 10 mil consegue enfrentar um exército de 20 mil. Antes, se ele não conseguir, ele vai mandar um mensageiro mandando condições de paz, rendição a ele. Ele termina Lucas 14 dizendo, da mesma forma, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não consegue ir ao encontro do rei que está vindo. Você precisa mandar condições de paz, bandeira branca, rendição. E esse rei que está vindo exige que você se renda por completo. Que você dê tudo para ele. Essas são as condições de paz do nosso Rei vindouro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele exigiu tudo de Abraão aqui e ele exige tudo de nós hoje. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, obediência. Vejam, o texto, nós temos o chamado de Deus em Gênesis 12, do 1 ao 3, e o restante do capítulo mostra, até o versículo 9 pelo menos, a obediência de Abraão. Abraão, ele imediatamente obedece. Ou seja, aquele que crê e que renuncia é aquele que obedece. E é exatamente o que Jesus diz lá em João capítulo 8. João capítulo 8, existe um grande debate de Jesus com os judeus sobre a importância da palavra de Jesus. E eles retomam Gênesis 12. Jesus começa dizendo assim em João 8,31, olha, se a minha palavra permanecer em vós, vocês serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. 8,32. Aí os judeus ficam escandalizados. Eu falei assim, nós somos filhos de Abraão, Jesus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? E Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E eles ficam escandalizados, dizendo, não, nosso pai é Abraão. Jesus diz, não, vosso pai não é Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras dele. Mas vocês me odeiam, e Abraão iria me amar, porque ele viu os meus dias. Ele diz, não. Então, o nosso Pai é Deus. E Jesus diz, não, vocês não são filhos de Deus. Porque senão vocês fariam as obras de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Ele é homicida desde o princípio. E ele é mentiroso e pai da mentira. E eles olham para Jesus e dizem, você é samaritano, você tem demônio, Jesus. Como você pode dizer um negócio desse? É engraçado mesmo, né, Kaique? É cômico. Eu também morro de rir com João 8. E é um humor que nos traz a seriedade. Como você pode dizer isso, Jesus? E aí Jesus arrebata dizendo, olha, se vocês ouvirem minhas palavras e obedecerem, vocês jamais provarão a morte. Aí eles dizem, agora que é certo que você tem demônio, Jesus. Por quê? Abraão morreu e todos os profetas morreram. E você está dizendo que aquele que ouvir a sua palavra não vai passar pela morte? Quem o Senhor pensa que é? O texto grego é exatamente assim. Quem o Senhor pensa que é? O Senhor acha que é maior que Abraão, nosso pai? Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ou seja, eu sou tão superior a Abraão que antes de Abraão existir, eu sou. E o capítulo termina ali, os judeus pegando em pedras para matar Jesus. Mas o ponto todo é ouvir as palavras de Jesus e obedecer e permanecer nelas. Aí sim nós somos filhos de Abraão. Se você diz, lá em Gálatas 3, não, ok, eu creio, então eu sou filho de Abraão. Mas você tem as obras. Você tem a renúncia. Não é as obras que vai te salvar, todo mundo aqui sabe disso de cor e salteado, mas você precisa ver se você tem essa imediatez de obediência que Abraão teve. Porque o Evangelho foi pregado a Abraão e o Evangelho foi pregado a nós de forma plena. E nós temos tudo o que condiz a vida e a piedade no Evangelho do nosso Senhor Jesus, nas Escrituras. Você tem essa prontidão para obedecer? Ou você fica, não, Deus, eu vou ficar um pouquinho aqui na casa do meu pai, depois, quando a fome passar lá em Canaã, eu vou lá. E em quarto e último lugar, Abraão nos ensina a pregarmos o Evangelho. Se todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão, isso significa que agora isso se cumpre na pregação, como eu já falei para vocês. E o Evangelho de Mateus, ele desenvolve esse tema de Jesus como o novo Abraão. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia e ele foca em Davi e ele para em Abraão. Diferente de Lucas, que vai até Adão para mostrar que Jesus é o novo Adão e que salva todas as famílias da terra, Mateus ele vai até Abraão para mostrar que Jesus é o novo Davi e também é o novo Abraão. E ele começa o seu evangelho assim, com foco em Abraão, e ele vai fazer um fechamento do seu evangelho, voltando a esse tema de Abraão em Mateus 28. O que Jesus diz em Mateus 28? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus está se colocando como um novo Abraão aqui.
Está dizendo, ide, saiam, igual Abraão saiu. Saiam e preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Esse é o chamado de Deus para Abraão. Esse é o chamado de Deus para nós. Abençoarmos todas as famílias da terra. Ou seja, abençoarmos todos os tipos de pessoas. E, de novo, abençoados, não superficializem isso. É você pregar o Evangelho e o Espírito usar isso para trazer vida para aquela pessoa. Isso é o que acontece quando você e eu pregamos o Evangelho. Amém, irmãos? Espero que o Evangelho esteja ficando cada vez mais claro nas nossas leituras do Antigo Testamento. Vamos orar? Tem um breve momento de oração silenciosa, de arrependimento, e eu já vou orar encerrando o sermão.